Deus tem me concedido, meus queridos, entender, compreender um dos grandes mistérios. O maior mistério da humanidade é a pessoa de Cristo. Eu ouso dizer para você que uma pessoa só vai viver plenamente a vida cristã quando ela começar a conhecer o mistério de Cristo. E eu vou dizer para vocês, assim, é tão banal, tão simples, mas ao mesmo tempo é tão distante, tão complicado, porque nós temos uma vida, assim, tão negligente, não somente de oração, não somente de estudo da palavra, mas também de fé. Porque a vida cristã, sabe, Renato sabe disso, ela constitui basicamente de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, fé em quê? Fé que um dia você vai para a glória? Fé que um dia você vai morar com Deus? Fé que você vai ganhar uma bênção amanhã? Ou fé que Deus vai atender a sua oração? Tudo isso é fé. Mas existe uma fé mais profunda. É uma fé que traz por real aquilo que está já em você, que é a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, se você quiser ler, capítulo 1, ele está escrevendo para os colossenses, e é muito assunto, eu não vou me atentar muito na coisa técnica, senão vamos demorar demais. Ele fala no capítulo 1, versículo 24 de Colossenses. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro é servo, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar plenamente a palavra de Deus. Mas qual o setor da palavra? Aí ele vai dizer, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Pastor, aqui na minha versão está escrito assim, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. E outras versões diz oculto, esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Mas agora foi revelado ao seu povo santo. Exato. E que mistério é esse? Mas, primeiramente, por que estava oculto? Então, lá no Antigo Testamento, ele está lá. Uhum. Só que ele está encoberto por um véu. Quem lê a história de Davi, por exemplo, vê somente Davi, mas não vê Cristo ali. Quem vê a história de Abraão, vê somente Abraão, mas não vê Cristo ali. Mas ele está lá. Ele está lá. Ele está lá desde a criação. E Jesus, então, está presente em cada momento daqueles personagens do Antigo Testamento, daqueles eventos. Está oculto, ele está presente ali, mas está oculto. E é o Espírito que revela. E quem foi usado para descortinar, para abrir o véu, para compreendermos a pessoa de Cristo, foi o apóstolo Paulo. Ele sofreu por isso, e muito, muito mesmo. É nas prisões, no sofrimento, que o apóstolo Paulo pôde compreender a profundidade desse mistério. Então, ele fala aqui o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifesto. Então, está manifesto. A igreja, ela detém esse mistério também, está com ela. Mas ela precisa ser também, a igreja precisa descortinar, entender, compreender como é que é esse Cristo dentro de você. Então, ele está dizendo, nesse versículo 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, ou em vocês, a esperança da glória. Então, veja, o apóstolo Paulo está falando para os gentios e, por tabela, também aos judeus. Cristo está ali presente. Mas é preciso entender, e ele, Paulo, foi dada essa tarefa. Todos os escritos de Paulo, se você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver toda hora ele falando de Cristo, o amado. Cristo, você está em Cristo, Cristo está em você, Cristo ali, Cristo lá. Ele não consegue escrever 2, 3 linhas sem falar Cristo. É verdade.
É notável isso. Se você espremer a Bíblia, sai sangue e sai o nome Cristo. Jesus. Uma hora Jesus, uma hora Filho de Deus, uma hora Cristo, sempre se referindo a Jesus. E parecia uma coisa real, parecia algo assim que estava ali e ele não podia deixar de falar. E qual a implicação disso na minha vida e na sua? Então, presta bem atenção. Você sente, às vezes, que está tão vazio, distante. Você sente, às vezes, que está faltando algo. Uhum. Que a vida cristã, ela assim, tem muito mais do que tudo muito isso que você está vivendo aí. Agora, eu e nossos irmãos aqui, eu e o Renato, Sherazade, a minha esposa Vera, estava conversando que está faltando hoje experiência com Cristo. É envolvimento com Cristo. Entender a pessoa de Cristo. Abraçar Cristo, sentir Cristo, amar Cristo, viver Cristo, 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 Cristo. É verdade. Porque isso é que dá sabor à vida. É isso que te desperta para esperar o amanhã e aguardar a bendita volta dele. Já percebeu, irmãos, que as pessoas não falam mais na volta de Cristo? Por quê? Porque eles não estão sentindo que precisa dele. Mesmo durante essa pandemia, a gente percebe, assim, uma escassez, uma secura. Uma secura. E a gente percebe tantas promessas, né? Quando Paulo diz assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, de que ele está falando? Será que ele está falando de uma expressão poética? Ele está falando de uma experiência somente? Ou ele está falando assim de conhecer o Jesus e agora está capingando nesse mundo, esperando que um dia vá embora? Não. Não. Então, eu quero passar para você, meu querido, espero que a palavra venha edificar você. Abra conosco aí, se você pode, está com a Bíblia, se não, está no celular, ou então você ouça o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala algo interessante. Capítulo 14, versículo 22. E fala assim, Evangelho de João, capítulo 14, vamos começar no versículo 18 primeiro. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, veja bem, voltarei para vocês. 18. Ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Ué, porque eu vivo, vós vivereis? Por acaso os discípulos não estavam vivendo? Eu vivo, vós vivereis. Mas ele está falando de uma vida especial. Ele está falando da vida dele. Porque eu vivo, e é um presente contínuo, quer dizer, ele vai para a morte. Mas ele está dizendo, eu continuarei a viver. E você viverá também essa mesma vida que ele está dizendo que vive. Tanto é que logo então ele diz assim, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei. É tremendo isso, né? Em tua presença sou cheio da sua glória. Tua vida em mim, minha vida em ti. Minha vida acabamos de cantar, eu pensei nisso. É verdade. Me manifestarei a Ele, né? Então, Jesus está dizendo que o que é manifestação? É uma apresentação. Ele vai manifestar, ele vai se apresentar, ele vai tocar em você, ele vai mexer com você, no seu intelecto, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, até no seu corpo. Por que ele está dizendo isso? Mas isso é o fruto do seu amor por ele. É como se ele viesse para te abraçar e te dissesse, estou aqui, não temas. Quando ele diz não temas, ele não está falando assim simplesmente, ó, se vira aí, continua crendo em mim. Não, ele está dizendo, não temas, estou contigo. Lembra lá dentro do barco? Jesus estava dormindo. Ora, mas a gente sabe que Jesus, de fato, estava dormindo no corpo, mas no espírito, não. No espírito, ele não estava dormindo. Porque o espírito não dorme. Seu espírito também não dorme. Meu irmão aqui contou que durante o sono ele foi consolado pelo Senhor. Porque não há limite para o espírito.
Não é. O espírito não está preso, ao tempo, espaço, limite, né? Limite, que o corpo tem, isso, não está. E o Espírito Santo, a palavra de Deus, meu querido, ela vai lá no âmago do ser, lá na alma. Ou a palavra, o Salmo 51 diz que Deus faz conhecer a verdade no íntimo. A verdade de Deus. E a nossa verdade é descortinado lá dentro da alma. É isso que traz aquela certeza quando você tem da fé. Quando fala fé, ele está dizendo assim, algo me convence de que eu posso ficar tranquilo que Deus já atendeu. Eu sei que sei, não sei como sei, só sei que sei. Essa manifestação, esse toque, te garante isso. Agora, esse mistério, Jesus vai explicar aqui, dando um exemplo aqui nesse livro de João, que é muito interessante. Ele fala assim no versículo 1, no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creem em Deus. Estou lendo a versão NVI. Mas a versão RC diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Onde que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou para a casa do pai. Presta atenção nisso aqui, acompanha comigo agora que Deus vai mexer com você agora. Você já leu esse versículo muitas vezes, tenho certeza. Todo mundo conhece esse versículo. E ele diz, eu vou para a casa do meu pai, não é isso? Muito bem. Versículo 3, ele diz assim, se eu for e vou preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, no versículo, a versão certa, onde eu estou, estejam vocês também. Como foi acabado de dizer aqui, não há tempo. Aonde eu estou, vocês também estarão. Haverá uma comunicação, uma presença, uma comunhão tal que você e Cristo estarão juntos no tempo e no espaço. Você sabe que lá na glória não tem tempo e espaço. Sim. Aí Jesus fala algo assim que até eu fiquei chocado. Ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha, se eu tivesse lá, eu faria igual o Felipe fez aqui. Peraí. Como é que eu sei? Como é que eu sei para onde vou? O Tomé vai e pergunta isso. No versículo 5, ele pergunta assim, Senhor, nós não sabemos o caminho. Para onde o Senhor vai? Ué, mas Jesus acabou de dizer aí, olha, eu estou indo para a casa do Pai. Nós não sabemos. Você também não sabe. Então, o que vai me levar para lá? O Senhor. Sabe quando você morre, o espírito, ou o anjo pega o seu espírito e leva para a glória, porque você não sabe para onde ir? Porque mesmo no espírito você é limitado. A assessoria do espírito está diretamente envolvida com o seu espírito. Ali é que ele guia você. Então é uma linguagem totalmente espiritual, né, pastor? Totalmente. Aliás, o livro de João é extremamente espiritual. Extremamente, né? Então, o Tomé diz, não sabemos. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus complica mais ainda, porque diz assim, eu sou o caminho. Ele não diz assim, sabe, Renato, eu vou te apontar o caminho. Eu vou mostrar para você o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Aí você pergunta, mas como é que ele é o caminho? Jesus, quando está dizendo que ele é o caminho, ele está dizendo que toda a vida dele, é o modo de chegar ao Pai. Quer dizer, a própria pessoa dele, a própria né? pessoa. Você chegou com Cristo, chegou em Cristo, você chegou no céu. Você já chegou no céu. Porque o céu não depende de espaço. A presença de Jesus já é o céu. Porque ele diz, quem está comigo está com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. E se você chegar em Cristo, você também fica um com Cristo. Vou te dar um exemplo. Jesus diz assim, eu sou a porta. João capítulo 10. Pela porta você entra. Mas sabe o que acontece com muitos cristãos? E agora eu vou te dar uma resposta à sua pergunta interior. Por que você se sente seco? Por que você está esperando um avivamento e ele não chega? Por que você clama, Senhor, me desperta, Senhor, me aviva, me batiza com poder, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Sim. E às vezes não acontece.
Porque você, às vezes, está parado na porta. Porque você passar pela porta, como Jesus diz, é passar. Quem passar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que quando você entra por ele, quando você tem um encontro com ele, você entra no mundo espiritual. Uhum. A sua mente tem que conectar com o mundo espiritual. Por isso que ele é a porta. Ele é a porta entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a partir desse momento que você passou pela porta, você precisa ir por um caminho. É o envolvimento com ele. Por isso que diz, eu sou o caminho. Ele é a porta e ele também é o caminho. Isso significa o seguinte, você vai andar junto com Jesus, prestando atenção, preste atenção em Jesus. Se você pediu avivamento, agora, a partir daí, você tem que levantar daí e saber, ele está dentro de você. E você pediu o avivamento, você pediu o despertamento. Então, você precisa saber, ele ouviu, ele está aqui. Eu já estou avivado. Você não precisa ver para crer. Você só precisa saber que ele está ali dentro de você e te ouviu. Você está envolvido com ele. Se você está cozinhando, ele está ali com você. Você está no banheiro, ele está ali com você. Você tem contato com ele. Você está envolvido com ele. Mas vou te dizer uma coisa, irmão, e você sabe. Viver com Jesus não é fácil. Veja os discípulos. Até os discípulos não compreendiam. Os discípulos ficavam assim confusos, porque Jesus vivia uma vida impossível de acompanhar. É muito santo, é muito envolvido com o Pai. A mente de Jesus está lá nas nuvens. Né? A gente não canta aqui, seus pés estão na terra, né? Uhum. E o seu coração está lá no céu. Está no céu, seus pés aqui na terra. É assim que Jesus vivia. Né? Trono lá no céu, os pés aqui na terra. Ele vivia entre os dois mundos de maneira assim, muito coerente, muito harmoniosa. E é isso que você e eu temos que aprender para viver a vida plena, a vida que ele prometeu, vida em abundância. Amém. Então, ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, envolva com ele, conheça ele. Quem é esse Jesus? Não o Jesus histórico. Quem é esse Jesus em mim? Como é que ele age em mim? Como é que ele mexe comigo? O que eu estou respondendo para ele? Esse Jesus, ele não quer somente que você saiba algo a respeito dele. Ele quer que você saiba como ele vive dentro de você. Por isso que eu estou dizendo, eu sou o caminho. Experiência pessoal. Né? Experiência, exatamente. A irmã Sherazade aqui lembrou. Experiência. Há muito tempo eu ouvi uma frase que nunca me esqueci. Uma pessoa disse assim, cada resposta de oração é uma experiência com Deus. Cada resposta de oração é uma experiência, com Deus. Essa é muito boa. Hein? E é a prova da existência dele. Amém. E a prova da uma existência evidência, dele. uma prova incontestável, né? Porque você pediu, ele atendeu, pronto. Te mostrou que ele existe e que ele está contigo. Que ele está conosco. E que você está com ele. Tão simples, tão básico. Mas aí ele diz também, está falando isso para o Tomé. Ele diz, né? Eu sou o caminho e a verdade. Que verdade é essa? Então, ao decorrer desse momento que você está envolvido com Cristo, que você lê a Bíblia, se você leu Davi, preste atenção nisso. Se você leu Davi, procura saber onde está Cristo em Davi. Você leu sobre Abraão? Procure saber onde que está o Jesus Cristo em Abraão e como é que isso tem a ver com você. Aí você vai descobrir uma verdade, porque diz que ele é a verdade. Sabe qual é a verdade, meu querido? Uma verdade que vai te chocar. Ele vai abrir os seus olhos e mostrar para você quem você é de fato. A verdade é um descortinamento do seu ser. Vai mostrar a sua podridão. Ele vai trazer à tona. Não para te acusar, mas ele vai trazer. Vai mostrar a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira, porque nós não acreditamos que somos maus. A gente acha que é bonzinho. Não, a gente somos bonzinhos. O problema é a pessoa que me fez fazer aquilo que eu não queria fazer. Ela me provocou.
É injustiça que estão fazendo comigo. É. Então, quando a Bíblia diz não há um justo sequer, né? Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Então, quando você envolve-se com Cristo, ele descortina o seu ser e mostra o seu ser. Quem é você de fato? A sua inveja, a sua maldade, o seu coração maligno, aquelas coisas que só você sabe, nem sua esposa, nem seu marido sabe. As coisas ocultas. Só ele traz à tona. Para você. Essa é a verdade. A verdade, ela tem que te chocar. Porque se você não ficar chocado quem você é, então você não conheceu a verdade. A verdade sempre será o monstro que está dentro de nós. Né? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que é de pior na humanidade está dentro de você. Dentro de mim. O maior problema do mundo, vou te afirmar aqui, é você. Tira você do mundo, o mundo vai ficar muito bom. Muito bom. Pode ter certeza, o mundo vai ficar melhor sem você. Ah, pastor, mas eu tenho meus netos, eu tenho minha família. E se não fosse a misericórdia de Deus, ele seria tão pior quanto você. Nós não vemos isso. Nós achamos que o mundo precisa de nós. Nós achamos que nós precisamos cuidar deles. Porque se nós não estivermos aqui, eles estão perdidos. Somos nós que vamos dar resposta ao mundo. Nós pensamos isso. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você, ao contrário, atrapalha Deus. Eu atrapalho Deus, sabia? Então, a verdade vai me descortinar tal que vai me levar para o desespero. E tem que levar para o desespero. E tem que levar, né, pastor? Tem que levar. Como o Isaías chegou ao desespero e clamou a Deus, porque ele viu a podridão no coração dele, Isaías. Quando ele viu o trono aberto. Ai de mim, que vou perecendo. Vou perecendo. Os joelhos dele começou, sabe, a bambear. Essa é uma experiência difícil de a gente ver hoje em dia, de a pessoa bater o coração como Davi bateu só de pensar em tocar no manto do rei. O coração dele começou a disparar. Sabe, a gente tem que ver essa malignidade, essa verdade que está aqui dentro do nosso ser. Eu falo com a minha esposa, às vezes eu não entendo, meu Deus, como eu posso tratar mal minha esposa? Como pode sair de dentro de mim algo que magoa? Uma palavra, né? Um gesto. Você não quer falar e sai. E por que saiu? Porque estava lá. A gente justifica, não, eu não queria falar e tal, queria sim. Sabe, o psicólogo vai dizer para você que você é bonzinho, não é bem assim e tal. Mas o Senhor Jesus vai dizer, não, Senhor. Enquanto você não vê o que é isso que está dentro de você, você não dá valor ao meu sacrifício. Enquanto não vemos a malignidade do pecado, não nos sentimos necessidade de perdão. E não damos valor ao que custou para Jesus. Essa é a verdade que ele quer encontrar. Não é a verdade de saber todas as escrituras, não é a verdade de saber quantas asas tem um anjo, não é a verdade de saber as coisas profundas que estão escondidas para Deus. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, não é isso? Deuteronômio 29, 29. Mas as descobertas são para nós, para que temamos e amamos nosso Deus. E essa é a verdade. Ele descortina o seu ser e mostra quem você é. Essa é uma parte da verdade ainda. Mas tem uma outra parte. Nessa parte da verdade, de você saber quem é, sabe o que acontece? Você vai sentir que o quanto custou para Cristo, sendo um homem santo, puro. Enquanto ele estava naquela cruz, ali, sofrendo todo aquele sofrimento, não somente no corpo, mas na alma e no espírito, porque foi completo, havia um funil, uma nuvem carregada de pecado que estava rodando em cima dele e desceu para dentro da alma dele. E nesse momento ele sentiu a separação do Pai. Porque o Pai, de fato, o abandonou, porque está carregado com os nossos pecados. E aí ele foi sofrendo tudo aquilo ali, seus olhos foi se fechando e fechou para o mundo físico.
E nesse momento, a alma dele foi puxada como correntes infernais para dentro do inferno, porque era lá que ele ia por causa dos nossos pecados. E todas aquelas hostes malignas estavam carregando, puxando ele com força para dentro do inferno, porque, de fato, ele teria que ir para lá. Mas não por causa dele, mas sim por nossa causa. Mas sabe o que aconteceu? Uma mão poderosa, gloriosa, que veio lá de cima da glória, inteiro, adentrou a parte física aqui da terra, desceu lá na morte e pegou o Filho de Deus e o levou para cima. Ele ressuscitou e adentrou a glória. Aleluia. Enquanto ele estava indo para a glória e subindo gloriosamente, os portais dos céus estavam abertos. Estavam os anjos, serafins, querubins aguardando e viram aquela figura gloriosa entrando e disse: quem é esse que vem chegando? Abra portas às vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os anjos não sabiam como pode. Um ser humano está entrando os portais eternos. Jamais tinha acontecido isso. De um ser humano, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, entrando como homem, e sentar no trono da glória, e os anjos se prostraram, os 24 anciões se prostraram diante dele, e entregou as coroas para ele. Esse é o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Dali da glória, quando ele abre os livros para descortinar o Apocalipse, ele vai revelar algo para você. A segunda parte da verdade é que lá da glória, ele manda o Espírito dele mesmo para dentro de você que creu. Tremendo. Agora ele está reinando em 2 lugares. Ele reina lá na glória e ele reina dentro de você. Esse é o mistério de Cristo. Ele vive dentro de você. Ele reina. Mesmo quando você não saiba, ele está reinando ali. Ele tomou posse. Assim como os anjos deram glórias a Deus e reconheceram o Filho de Deus, e os anciões, e todos os querubins, e aqueles seres misteriosos, e outras bilhões e bilhões de criaturas que você nem imagina que tem lá no céu, reconheceram o Filho de Deus, sentado naquele trono de glória. Aleluia. Assim também aqui na terra, a verdade que você tem que encontrar é que ele está sentado dentro de você, te reinando. Ele comanda dentro de você. Agora, o que cabe a você é descobrir como ele reina dentro de você, como ele comanda dentro de você. Esse é o mistério. Depois que você conhecer essa verdade dos seus pecados, depois que você descobrir que realmente aquele sacrifício pagou os pecados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A verdade começa a trazer um bálsamo no seu coração. Essa verdade, ela te dá aquela certeza. Estou perdoado. Amém. Aleluia. Eu estava falando para a irmã aqui, o crente não pede perdão. Ai, pastor, como não? O crente confessa. Sabe o que é confessar? Confessar é quando Jesus diz, olha, que você falou para sua esposa não foi boa coisa. Aí lá no seu coração há confissão. É verdade, o senhor tem razão. Isso é confissão. A palavra confissão concordar, né? Quer dizer homologar, concordar. Com Deus. Essa é a verdade que Deus quer ver no seu íntimo. Quando essa verdade chegou aí, essa é a confissão. O perdão foi dado na cruz, já tem ele. Você já tem. Agora você confessou. A paz reina em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa é a segunda parte da verdade, é como a moeda. A moeda tem a cara e a coroa. A verdade tem o pecado em você e tem o seu perdão. Elas estão juntas ali. Aí há a coerência. Quando você não entende o perdão, você vive na culpa, você vive na incerteza, você vive clamando, pedindo, desencabelando a cabeça. Eu não tenho mais, de tanto que eu fiz isso. Né? Mas quando você encontra a segunda parte da verdade, aí a coisa casa,
há uma paz, aí começa a vida em abundância. Foi por isso que ele diz aqui, depois de ter dito, eu sou o caminho, a verdade, e agora ele está dizendo, eu sou a vida. Essa vida, essa palavra vida quer dizer zoe. Tem 3 tipos de vida. Vida biológica, que chama-se bio. Vida psíquica, que se chama psique, uma palavra grega. É a mente, né? É, a mente. E vida zoe, que é a vida de Deus. Entenderam? Espiritual. A vida de Deus é uma vida acima da normal. Quando fala biologia, nós estamos falando de vida. Quando fala psicologia, está falando da psique. Mas quando se fala da vida de Cristo, é a vida de Deus implantada, é um estilo de vida. Vida eterna não é somente ir para o céu. Vida eterna é um estilo de vida, é um estado de vida, de bem-aventurança. Foi por isso que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Com abundância. É essa vida que ele está prometendo para você viver aqui na Terra. E porque você vive em abundância aqui, você traz os céus para a Terra. E quando você traz os céus para a Terra, você faz a verdadeira evangelização. Você não está apresentando para a pessoa, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não. Você está apresentando vida para a pessoa. Você está apresentando para ela o próprio Cristo. Isso que é evangelização. É dizer para ele, eu quero te apresentar o Cristo que está em mim. Você não vai falar de um Cristo que está no Renato, um Cristo que está no fulano. Não, o Cristo está em você. Se você não puder apresentar o seu Cristo dentro de você, é porque você não tem. Quer dizer, o que autentica o nosso testemunho é a presença viva de Cristo em nós. De Cristo. Exatamente. Você não pode dar o que você não tem. Você não tem. Como é que você pode passar vida se você não tem vida? Como você pode dizer para uma pessoa, olha, fica em paz, Deus vai te abençoar, se você não está em paz e não foi abençoado? Como que você pode falar de salvação se você tem dúvida da sua salvação? Então, você precisa experimentar isso. Essa experiência, claro, é paulatina, ela vai levar a vida toda. Mas cada vez que você experimenta, é um gosto celestial dentro da sua. Foi por isso que Jesus diz, eu sou essa vida. O caminho, a verdade e a vida. Bom, eu quero concluir, né, meu irmão, que já... Não, fica à vontade, pastor. Mas, quando ainda ele diz isso, ainda falou para os versículos aqui, versículo 7, olha só. Se vós me conheceis a mim, poxa, 3 anos e meio, que aqui esse discurso de Jesus já estava chegando ao fim, né? Já estava chegando ao fim da vida dele aqui na Terra, né? E eles estavam com o próprio Filho de Deus. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ele perguntou, se vocês tivessem conhecido a mim, aí ele emenda, ó, então também vocês conheceriam meu Pai. Veja, Jesus e o Pai estavam tão presentes ali, diante deles, há algo realmente para embarcar nossa mente. Porque, veja, ele está dizendo o seguinte, que ele e o Pai estavam ali. Se você conhecesse a mim, você conheceria o Pai. E na cabeça do judeu, conhecer a Deus, como que eu vou conhecer a Deus? Você está distante. Aí, ele diz assim, desde agora o conheceis e tende visto. Ele está falando assim, ó, vocês viram o Pai, vocês viram a mim, vocês viram o Pai. Essa verdade é tão profunda que ela tira de nós, quando é entendida, quando é iluminada, todas as dúvidas na questão de estar presente com Deus ou não. Porque se você conheceu de fato Jesus, você sabe, agora Deus está comigo. Estou na presença dele e ele está na minha presença. Foi por isso que Jesus diz assim, naquele dia vocês saberão que eu estou meu Pai, o meu Pai está em mim, e eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Gente, isso é profundo. Da mesma forma que Cristo falava assim, eu e o Pai somos um, hoje é para nós dizermos, eu e Cristo somos um. Essa consciência, não é falar da boca para fora. Eu, enquanto estou falando para você, eu, Cleoton, que mora no Tuiuti, estou falando em nome de Jesus. Seja desperto. Estou contigo, diz o Senhor. Suas orações estão sendo respondidas. Eu já ouvi. Descanso, não tem. Está sendo feito conforme a vossa fé. Assim diz o Senhor. Amém.
Então, glória a Deus. A grande pergunta foi assim, versículo 8. Olha só o que ele pergunta. 14:8, né, pastor? 14:8, lembramos aí. João 14:8. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe o que ele está pedindo? Ele está dizendo, me dá uma experiência sobrenatural. Mostre-nos, né? Mostra-nos, Pai, dá uma visão aí, faz um milagre aí, algo sobrenatural, que isso vai despertar a gente. Manda descer fogo do céu, Elias, faz como Moisés, se eu quero ver sua glória. E Deus apareceu para Moisés. É isso que ele está pedindo. Aí Jesus fala para eles assim, eu gosto de Jesus. Jesus é demais, ele fala assim, versículo 9, disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, não me tende conhecido, filho? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Veja, o que ele está dizendo para o Felipe? O Felipe falou assim, mostra-nos o Pai. Eu disse, pois não estou aqui. Há quanto tempo eu estou convosco? Meu irmão, presta bem atenção. Raciocina comigo. Quanto tempo você tem de vida cristã? Eu tenho 33 anos de vida cristã. 33 anos. Durante esses 33 anos, eu fui vendo mais e mais e mais e mais de Jesus e fui escrevendo. Né? Agora, e eu tive que me policiar, e há essa tentação de a gente ficar estagnado. Há quanto tempo você está com Cristo? Quantos anos que você aceitou Jesus? Você ainda está patinando no mesmo lugar, lá no comecinho da sua salvação? Lembrando lá no passado, naquele tempo. Nossa, quando eu conheci Jesus, eu orava todo dia, eu jejuava. Naquele tempo, nossa, eu tinha uma vida tão dedicada, era tão bom, eu acordava até de madrugada para orar. Ou na igreja. Ou ia na igreja. A gente trabalhava, fazia... Estudava a Bíblia, marcava a Bíblia. Isso. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Tinha vigília, a gente ia para o monte. Era o passado, né? Mas o que aconteceu? Jesus ficou lá atrás. Há quanto tempo? Eles estão 3 anos e meio com Jesus, não tinham compreendido. E eu não vou acusar eles por isso também, né? Porque nós caímos nessa. Quanto tempo Jesus está com você e o que você vive dele a ponto de poder dizer, estou pleno e satisfeito? Finalmente entrei no descanso que ele prometeu. Felipe, há quanto tempo estou convosco? E não tem de mim visto? Ele não falou para mostrar o Pai? Então, Felipe, vou ver numa outra versão. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? A versão NVI. Como é que está a sua? A minha está, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Ele não falou para mostrar o Pai? O Pai está falando para ele, na boca de Jesus. Ele falou, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu, Felipe, estou aqui com você. Você não sabe quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? É o Pai falando com ele. É o Pai falando com ele. É a boca de Deus, né? A boca de Deus. É a primeira pessoa. Isso estou mesmo. aqui. O que aconteceu? Você não me conhece. Você não me conhece? E você ainda não sabe quem eu sou? Esse é o dilema. As pessoas dizem aceitou Jesus, mas não conhecem Jesus. Por que não conhecem? Porque pararam lá na porta. Não adentraram pelo caminho. Não passaram pelo caminho para conhecer a verdade e desaguar na vida. Ficaram estagnados lá na porta. Deus me levantou para escrever a respeito do mistério de Cristo e falar ao mundo para que vivam a vida que Cristo prometeu, para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o objetivo de Deus. Viva a vida plena dele. Amém. Quero terminar, meus queridos, dizendo isso. Jesus diz assim no versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que vocês viram na minha vida era o Pai agindo. Era o Pai agindo. Ele já tinha ressuscitado Lázaro. Ele falou assim, quem ressuscitou Lázaro foi o Pai. Quem multiplicou
os pães foi o Pai. As obras todas que eu fiz foi o Pai em mim. Eu sou um ser humano. E o Pai está pleno aqui comigo. E aí ele está transportando isso agora para você e para mim. Ele está dizendo, da mesma forma que ele foi com o Pai, você é com ele. Então ele está dizendo que a sua alma, o seu espírito está amalgado. Amalgado, está junto, está misturado com o dele. De tal forma que você pode dizer, então, de fato, não sou mais eu que estou vivendo. É Cristo que está vivendo em mim. Isso. Exatamente isso. É isso que ele está dizendo. Você está pensando que você está vivendo a sua vida? Não. Cristo está vivendo a vida dele em você. Quando ele faz assim, você vai embora. Né? Eu tive um acidente, ele fez assim e não deixou nada acontecer. Era para eu ter morrido. Por quê? Porque eu sou melhor? Não. É porque a minha vida pertence a ele faz dela o que quiser. Eu não posso fazer nada sem autorização dele. Eu não tenho domínio sobre mim. Você não tem domínio sobre você. Sabia? Até seus pecados estão no controle dele. Sabia que alguns pecados, até que ele te impede de cometer, outros você acaba cometendo? Por que isso? Porque tem propósito. É verdade. Ele está vivendo. Então, relaxe e viva a vida dele. Deixa ele fazer o que ele quer. Seja ele tudo que ele quer que você seja. Tá? Não questione. Não imponha condições sobre ele. Não planeje coisas para você. Planeje para ele. E ele planeja para você. É assim que funciona. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Uhum. Qual é o propósito para mim? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele Amém. que tem que dominar. É assim que Paulo entendeu. Agora já não sou mais eu que estou vivendo. Eu não tenho domínio sobre mim. Não tem. É Cristo. Ele entendeu assim, cada prisão que ele ia, ele falou assim, puxa vida, hein? Saí de uma prisão e entrei na outra. Não tem domínio sobre mim, não. Não sou eu, não. É Cristo. É Cristo vivendo em mim. Olha, ele me deixou aqui na prisão. E aqui na prisão ele vem e me ilumina a respeito disso. Cada detalhezinho tem um propósito. Essa pandemia fez com que a igreja ficasse parada nas casas. Vamos pensar um pouco, vamos remover a palavra. Vamos orar mais. Vamos questionar a Deus. Deixa eu viver. Tá vendo que você não pode nada? É. Ele fez assim e o mundo todo parou. É verdade. Quem vive é ele. Deus está no controle. Ele está. Amém? Então termina essa palavra dizendo a você que há, sim, de fato, um mistério nisso. E você vai compreendendo à medida que você quer, busca, interesse, saiba, seja o seu foco a pessoa de Cristo. Conheça mais ele. Dedique toda a sua vida a conhecer uma pessoa, aquela que mora dentro de você. Tem alguém morando dentro de você. Conheça esse seu morador. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito, muito obrigado, Cleuton, por essa palavra inspiradora e que aprofundou e que aprofunda o nosso conhecimento.